o que você quer vivenciar, como você quer vivenciar. Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Leão. Eu me chamo Oberon, seja muito bem-vindo ao meu universo. Hoje nós iremos falar sobre as previsões da semana, do dia 19 ao dia 25 de janeiro, utilizando o baralho cigano. Além disso, eu também gosto de tirar um conselho da semana e do final de semana, no caso, e eu vou utilizar o baralho dos conselhos, oráculo dos conselhos e as runas das bruxas, que é um outro oráculo, de fato, que a gente pode utilizar nas nossas previsões, muito legal, inclusive, e depois eu explico. Acendi um incenso para trazer aí uma leveza, né, para fazer com que essa energia do vento ajude ali na comunicação, para levar a mensagem necessária para quem escuta, e também acendi uma velinha marrom, vibrando aí a estabilidade, a resolução de problemas jurídicos, porque o marrom, a vela marrom representa ali a resolução de problemas na justiça, então que seja positivo a tomada de decisão, que o melhor sempre aconteça. Também fala sobre estabilidade, sobre seriedade, sobre ser correto, tá? E essa é a vela que eu intuí para trazer para você, leonino, tá certo? Antes da gente começar a nossa leitura, eu peço que você apoie o seu celular, caso você esteja vendo este vídeo pelo celular em algum lugar seguro. Coloque as suas mãos nesta posição, feche os seus olhos, inspire e expire para se conectar com a leitura, para que assim nós possamos estar alinhados com as mensagens que serão entregues hoje, para que seja possível superar qualquer desafio que esteja atrapalhando a prosperidade, a felicidade, o sucesso, o amor na sua vida, tá certo? Então agora a gente vai começar fazendo a leitura do dia 19. Caminho, a lua, a carta, a casa, a montanha e a cigana. Olha, nessa segunda-feira pode ser que, caso você esteja em processo de comprar casa, caso você esteja em processo de assinar algum documento em relação a isso, é muito importante que você garanta que a documentação esteja certinha. Não faça as coisas na pressa, não faça as coisas no entusiasmo, não se comprometa com coisas que você não sabe exatamente aonde vão te levar, para você não acabar ficando prejudicada à toa, tá certo? A carta da tiragem principal. Não tá focando? Focou. O caminho. A lua. E a carta. O caminho e a lua pode falar bastante sobre utilizar a intuição para escolher, né? Mas é importante que você tenha muito bem alinhado quais são as emoções, o que está dentro do seu coração, para não correr o risco de passar por uma situação que talvez não seja tão legal ou não seja tão interessante, tá? E a carta às vezes fala sobre resolução de coisas rápidas e pode falar sobre contrato, então muito cuidado, porque às vezes o entusiasmo, principalmente Leão sendo um signo de fogo, fala muito sobre se entusiasmar com as coisas e nessa acaba se perdendo um pouquinho e acaba se comprometendo com coisas que são longevas, que vai não só comprometer o momento atual, como também do futuro. A carta complemento do caminho é a casa, por isso que eu falei, pessoas que estiverem aí decidindo casa, vai conhecer o empreendimento, vai verificar se a construtora é certinha para garantir que tá tudo certo. Entra no Reclame Aqui, busque informações. Com a lua, apareceu aqui a montanha. Então fala aqui sobre talvez o desejo de conquistar algo grandioso, algo legal e tudo mais, mas nunca dê um passo maior que a perna. Obviamente que oportunidades aparecem, existem oportunidades que a gente tem que agarrar sim, mas é muito importante
ter esse autoconvite de refletir como que você está diante da situação, tá? E temos aqui a carta da cigana como carta complemento da carta, que seria a carta 27. Sempre estranho falar sobre essa carta. O que representa aqui? Propostas vindas de uma mulher ou propostas de alguma pessoa que vai ali levando e te levando na conversa. Então, assim, muito cuidado em relação a isso, tá? Pode falar sobre o momento de escolher a estabilidade para garantir a segurança para dar o próximo passo. Então, talvez na segunda-feira é importante rever as economias, rever qual é o projeto, rever qual situação você vai acabar vivenciando, justamente para que você esteja estruturada e não passe por situações difíceis, tá? Vamos falar sobre terça-feira. Os pássaros, o trevo, o cão, a cruz, cigano e a árvore. Olha, a impressão que eu tenho na terça-feira reforça essa questão de contrato, porque a carta pássaro, se a gente for pegar para ver, tem vários papéis ali envolvidos, né? E aí, essa que é a questão, muito cuidado em relação a coisas que podem te comprometer mais para frente, porque a carta complementar que veio do pássaro é a cruz, que às vezes são destinos que a gente escolhe que pode fazer com que a gente se prejudique um pouco. Pode falar sobre, às vezes, coisas positivas vindo do universo, coisas positivas vindo ali desse lado mais lúdico, pode, mas não sei, tá? Porque o que me aparenta aqui, olhando, é que talvez você tome alguma decisão que você vai ter que assinar alguma coisa, você vai ter que se comprometer com alguma coisa envolvendo o contrato, que nesse primeiro momento vai ser tudo lindo, maravilhoso. Tanto é que as outras cartas que aparecem aqui, elas estão positivas, mas o que me traz a ideia é que talvez mais pra frente pode ser uma questão, tá certo? As próximas cartas vêm aqui o trevo, que fala sobre sorte, o cão, que fala sobre amizades ou pessoas que te protegem. Aqui, como carta complementar do trevo, veio o cigano, que representa a figura de um homem, e também aparece aqui a árvore. A árvore, ela pode falar muito sobre estabilidade, mas aqui me vem muito uma questão do sonho. Sabe quando a gente planta uma árvore ou tem uma planta e a gente espera que ela fique de uma determinada forma? Isso que me traz aqui essa jogada, que tipo, é uma esperança, é um olhar, tá? Pode falar sobre a figura de um homem que te protege. Tome a decisão por você mesma, caso você seja uma mulher, tá? Justamente porque se algo está no seu nome ou se algo está como você, como responsável, você que vai ter que pagar por aquilo, no sentido de se dedicar, correr atrás. Então é importante que você esteja muito satisfeita, tá? É legal a gente trocar, é legal a gente falar com as pessoas, tudo. Recomendaria até ficar um pouco em silêncio nessa terça-feira, não falar sobre coisas que você tá decidindo, justamente porque o outro vai te trazer um conselho devido à experiência dele ou dela. No caso que parece que é um homem, ou que tem a energia mais forte masculina. E não necessariamente aquilo que o outro vivenciou agrega pra gente. Então é importante a gente conseguir dar essas nuances, essas distâncias também, tá certo? Vamos falar sobre quarta-feira. Quarta-feira. Criança. Foice. Montanha. Caixão. Foi o que eu imaginei. Cegonha. E casa. Olha, na quarta-feira pede muito que o espírito infantil seja deixado um pouquinho de lado. Aqui pede muito maturidade, principalmente para honrar coisas que você venha a se comprometer no entusiasmo. A carta da criança, ela vem acompanhada da carta do caixão, que fala sobre transformação, sobre finitude de um ciclo, fala muito sobre a gente transformar.
uma fase que a gente precisa superar. E eu não sei se vocês sabem, mas Leão representa a criança dentro do zodíaco. Representa a casa do filho, representa essa energia, essa jovialidade. Então é muito natural que leoninos tenham essa jovialidade. Por mais que sejam pessoas exuberantes, por mais que sejam pessoas magnéticas, tem essa doçura dentro de si. E aqui pede esse amadurecimento para a colheita. Porque sai aqui a foice. A foice, ela fala muito sobre esse lugar de qual é que é o próximo passo, o que eu tiro da minha vida nesse momento. E aí aparece a montanha, que fala sobre a empreitada, sobre a dedicação. Então, assim, pode ser que neste dia você se conecte muito mais para estruturar ali seus projetos, fazer as coisas de uma forma mais consistente, conseguir elaborar e ter mais essa firmeza. Então pode ser um momento de amadurecimento e de decisão de uma forma mais longeva. Uma vez que quando eu decido escalar uma montanha, quando eu estou num projeto, numa empreitada, eu de fato sei que aquilo vai durar um tempo, então eu vou ter que me dedicar até chegar naquele resultado que seria o topo dessa montanha ou ali num lugar que eu já esteja satisfeito para vivenciar. A carta complemento com a foice é a cegonha, que pode falar também aqui que nesse dia dá uma revisada com os filhos, ver se tá tudo bem, né? Ver se ninguém tá ali gripado, com alguma questão do tipo, tá? Porque também pode falar sobre as crianças precisando de um pouco mais de atenção. Mas, de modo geral, eu vejo muito como amadurecimento, como uma nova fase, tá? Como leão vive muito da expectativa, do sonho, ele se incendeia quando ele quer alguma coisa, talvez nessa semana vai pedir um pouco mais de cautela, um pouco mais de estar mais centrado em relação às coisas. E, mais uma vez, aqui aparece a casa junto com a montanha. Então, principalmente para as pessoas que vão ali negociar a casa, muito direcionamento para o que você vai fazer, lê contrato, verifica as cláusulas minúsculas, verifica a condição, pesquisa da empreiteira que fala, pesquisa da construtora, enfim, tudo, justamente para que você chegue consciente, porque uma vez que você está consciente com essa decisão, a forma como você vai buscar, a forma como você vai estruturar vai ser muito mais simples. E aí agora a gente vai falar sobre quinta-feira. É quinta, né? Se não for na quinta, aí a gente põe o próximo dia, que eu tô falando dele. Carta. Estrela. Que legal. Olha, você está ali pensando em fechar alguma coisa, tenta fechar na quinta-feira, que pode ser melhor do que antes. Então pega alguns dias ali, tenta verificar, fala que você vai ler o contrato, fala que você vai pensar, enfim. Por quê? Porque na quinta-feira aparece a carta, e a carta ela vem com o trevo, que fala sobre sorte, né? Fala sobre, de fato, estar no momento ali redondo para fazer as coisas. Aí vem o lírio e as estrelas, que fala sobre sucesso, fala sobre chegar nas coisas. O lírio, ele fala sobre coisas não envelhecidas, mas coisas que vão demorar, sabe? Então, mais uma vez, a estrela fala um pedido do coração. Então, é isso. E aí, a melhor combinação para esse caso, que é Peixes e o Sol, que fala sobre retorno financeiro, fala sobre as coisas estarem estruturadas, acontecendo, as claras principalmente, porque por onde o sol passa, ele vai mostrando o que está acontecendo. Então isso é muito favorável. Então pode ser que na quinta-feira talvez até receba uma proposta melhor. Se você não está nessa questão da casa, aqui pode falar sobre coisas coisas que estão se alinhando, estão ficando mais claras, que você está tendo mais visão para você conseguir decidir, escolher de fato o que você quer vivenciar, como você quer vivenciar. Então na quinta-feira vai ser muito favorável para tomar decisões mais consistentes. Obviamente que se você quiser um direcionamento mais específico, porque aqui a leitura vai atingir os leoninos e as leoninas que estiverem aqui na página, que vão ver no futuro também, às vezes, mesmo sendo uma previsão, tem gente que acaba assistindo. Se você quiser essa leitura mais específica, eu recomendo que você acesse aqui o QR Code ou acesse o link que vai estar aqui na descrição para a gente agendar a sua leitura, seja da Mandala Cigana, que é uma leitura de previsão, como também da Revolução Astrológica, que é uma previsão
dos signos, tá? Então, observa, mas vai ser um dia aí muito fluido, coisas acontecendo, notícias chegando, as coisas se transformando de uma forma muito bacana, tá? Então, se nos outros dias estavam ali um pouco estranhas situações, na quinta vai ser uma boa. Agora a gente vai falar sobre o último dia da semana, que seria ali sexta-feira. Âncora, ó, muito mais estável. Cão, lírios. Nossa, o lírio ele também pode falar muito sobre condutas mais responsáveis, sabe? Então, espera uns 2 dias para ver se aquele entusiasmo permanece. Porque se de fato permanece, é uma decisão, uma escolha, uma coisa mais sólida. Se não permanece, aí significa que talvez naquele momento não seja o ideal de você focar a sua energia. Porque como a gente sabe, os signos de fogo, assim como o leão, acaba dedicando muito de si com tudo assim, e depois fica questionando, mas será que eu deveria ter feito dessa forma? Será que eu deveria ter, me dedicado dessa forma? Então, perceba isso. Na sexta-feira aparece aqui a âncora com a carta complementar dos peixes. Essa combinação ela fala muito sobre segurança financeira, estabilidade, acordos seguros de fato. Então é uma combinação que ela vai trazer muito esse lugar da segurança, da estabilidade, da clareza, de conseguir se amarrar em um lugar sólido, em um lugar que de fato vai trazer esse sentimento de segurança, tá? Aí a gente tem a combinação aqui do cão e da cruz. Aqui é só importante, talvez, verificar de você... Leoninos são muito generosos, né? Tem a fama lá que o pessoal fala, que é uma pessoa que só pensa em si, mas eu, como astrólogo, posso afirmar que não. São pessoas que, quando amam, amam de verdade, são solidárias, fazem pelos outros, né? Se entregam de fato. Aqui, muito cuidado de talvez você não tentar resolver uma bucha que não é sua, porque... Como tá falando que nessa semana você pode tomar uma decisão muito importante para você, cuidado com o comprometimento que você pode associar ao outro, porque às vezes é um dinheiro, é uma verba que você tá deixando de gastar no outro lugar, tá? Então muito cuidado em relação a isso. E por último, aparece aqui os lírios e o barco, que fala sobre uma transformação, que fala sobre uma viagem, que fala sobre uma decisão que pode levar mais tempo, ou pagando, ou vivenciando ela, e vai te levar para um novo destino, que vai te levar para uma nova situação. Então assim, muito cuidado, muita cautela, aproveita a energia positiva tanto da quinta quanto da sexta-feira para tomar essas decisões que talvez no primeiro momento você está entusiasmado, mas é interessante talvez dar tempo ao tempo para que as coisas se construam com leveza, com tranquilidade, tá certo? Então, perceba isso porque realmente pode ser uma questão. E aí a gente vai falar sobre o conselho da semana. Eu vou tirar primeiro a carta aqui referente ao oráculo dos conselhos. É muito lindo esse oráculo. Se vocês tiverem interesse, eu ponho o link aqui para vocês comprarem, porque é legal ter um oráculo em casa, sabe? Para escolher. Ó, flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato, tá vendo? Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Está vendo o que eu estava falando? Que às vezes você pode estar tão fixo, numa determinada situação que quer, com essa energia de conquista, né? Essa energia de vou lá e fazer de leão, que não percebe o entorno. Então é muito importante. Espere quinta-feira, espere sexta-feira para que as coisas ocorram de uma forma mais leve e que não seja vendado, tá? Pelo entusiasmo. Que o entusiasmo ele é bom porque ele vai levar a gente para um lugar novo, diferente, vai fazer a gente quebrar barreiras, mas ao mesmo tempo pode aprisionar, pode ser um pouco mais difícil, né? Então vamos lá para o próximo item, que é a runa. Runa das alianças. A runa das alianças, ela pode falar muito sobre contratos. Então, assim, realmente tem alguma coisa. Seja contrato de trabalho, ali eu fui muito específico para casa, acredito que provavelmente vai reverberar para alguém. Se reverberar para você essa questão, pode colocar aqui, reverberou para mim, para eu saber, né? Mas aqui fala realmente, entenda esses processos, porque essa combinação, ela me traz muito esse olhar de que talvez pode estar entrando numa fria, pode estar entrando num processo
num contrato leonino que não é tão justo com você, tanto no trabalho, quanto nessa questão de compra de casa, quanto numa questão de viagem. Então é muito importante observar os contratos essa semana, para que não seja muito danoso a você, muito custoso a você, tá? E vamos falar aí sobre o final de semana, que no caso a gente tá falando sobre a energia do dia 24 e a energia do dia 25 também, tá certo? A casa, mais uma vez, o anel, o barco, caminho, o cigano, os ratos, o trevo. Olha, o final de semana ele pode ser um pouco mais movimentado, tá? Como aparece aqui mais uma vez a carta da casa e o caminho e o trevo, aqui a gente pode estar falando sobre direcionamentos interessantes referente a esse assunto da casa, de se estabilizar, de buscar esse lado, né? Aqui, o anel, o homem, que seria o cigano, e a montanha, que apareceu também naquele dia que a gente tinha falado sobre se comprometer, deixar a criança interior para ter uma posição mais séria, mais responsável e tudo mais. O que acontece aqui, quando a gente está falando sobre este lugar de aliança, como eu te disse, muito cuidado para não se envolver ali numa proposta com uma mulher, mas aqui também fala sobre a proposta com o homem. Então, assim, muita clareza. Esse final de semana talvez vai ser um final de semana para pensar, para analisar. E aí tem a questão do barco. O barco, ele pode representar esse projeto que vai te levar. É muito difícil a gente começar um projeto na nossa vida, seja qual projeto for, para permanecer na mesma situação. A gente entra em alguma coisa para transformar, para buscar coisas novas e tudo mais. E aqui aparecem os ratos. Muito importante você verificar em qual embarcação você está se colocando, entender para onde você está indo. Não confie em promessas, principalmente quando envolver contrato, quando envolver acordos, e se não envolver contratos, formalize. Dê um jeito de ter as informações, o ok da pessoa, pelo menos a visualização ali da pessoa, para você conseguir se garantir. Aqui, essa semana, pelo menos o que eu consigo enxergar, pede um pouco de inteligência e pede um pouco de segurança, de estar um pé atrás referente à situação para conseguir se garantir, tá? Essa combinação de barco com os ratos, às vezes é a incerteza de para onde isso vai te levar. Por isso que ter o pé no chão é fundamental. Oportunidades vêm, mas as melhores oportunidades são aquelas oportunidades que a gente se preparou para viver. Tá? E oportunidades acontecem o tempo inteiro, muitas vezes. Então tenha muita consciência com você mesma, ou com você mesmo, quem estiver ouvindo, para que você não acabe se comprometendo de uma forma que não vai te impactar agora, mas em algum momento ali no futuro, e o futuro que a gente está falando é mais para frente, não é tão perto. E aí você vai lembrar desta leitura, certo? Então, por favor, preste atenção em relação a isto também. Vamos falar sobre o conselho do final de semana, e se você estiver passando por essa situação e você quiser mais esclarecimento, basta você mandar as suas perguntas também para mim e a gente marca aí o seu atendimento para a gente resolver as situações e até para a gente se conhecer, para a gente trocar informação, tá certo? Vamos então ver o conselho. Estabilidade. Ó, estabilidade vem o quê? Uma casa. O sonho da estabilidade, ela nunca pode ser instável. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Ou seja, é importante que você tenha tudo muito certo, tenha tudo muito fluido para você conseguir vivenciar. Quando a gente está tenso, quando a gente está em uma situação insegura, quando a gente está em uma situação que talvez dá uma bloqueada na gente, a gente não consegue ativar o nosso potencial, tá certo? E a casa 4, a carta, eu não lembro se é carta 4, mas a carta da casa, ela traz muito esse desejo da estabilidade. Mas aqui também traz muito esse negócio de, eu vou me colocar, eu vou me esforçar. O sol. Clareza. Ó, e foi a carta que trouxe mais positiva para você. Apareceu aqui das runas das bruxas, o sol.
O sol, por onde ele passa, ele traz clareza, ele faz com que a gente enxergue. A luz faz que a gente enxergue. Então, é interessante da gente falar sobre isso, porque quando a gente não tem todas as informações, é muito difícil da gente tomar uma decisão. Quando a gente não tem todas as informações, fica complicado da gente conseguir levar as coisas como a gente precisa. Então, a dica aqui é buscar essa neutralidade, buscar essa segurança, buscar essa estrutura para que consiga ter bons movimentos e um direcionamento de fato para as coisas que precisam. Então a estabilidade, ela fala sobre essa garantia do poder criativo, e não tem nada mais criativo e gerador do que o sol, porque é através do sol que a gente tem a nossa vida, que a gente tem a nossa energia, que a gente tem a nossa vitalidade. Então preste atenção sobre isso. Mais uma vez, eu ainda acho que você que está ouvindo, que você tem que prestar muita atenção onde você está se envolvendo e principalmente onde você está se colocando, tá? Porque pode ser que entre aí numa situação um pouco mais complicada, sei lá, ficar numa situação devedora, ou às vezes não ter a situação tão clara e aí você achar que vai para um jeito e talvez é outro jeito. Então, preste atenção sobre isso, tá? Essa é a leitura, eu espero que faça sentido para você nessa próxima semana. O meu convite é que você reveja os dias da semana conforme for passando ali no começo do dia. Vai, escuta, pega as informações, verifica se faz sentido, comenta aí embaixo. Sei lá, casa, que a gente falou muito sobre casa, põe casa, porque aí eu vou saber que você também assistiu e eu também posso te dar um suporte melhor caso seja necessário, tá certo? Como dever de casa, eu convido vocês a procurarem uma vela marrom e acenda essa vela pedindo aí, emanando a energia que vocês querem para você. O que eu recomendo? Pode ser a unha, pode ser uma faquinha, pode ser um objeto que tem ali uma ponta. Escreva seu nome de baixo para cima na vela, acenda ela ali para começar a sua semana e reverbere o que você deseja para ela. Justiça, clareza, que nada de ruim aconteça com vocês, que pessoas mal intencionadas não consigam chegar até vocês, ou que elas se atrapalhem e a maldade que elas tentaram fazer vire o bem para você. Então, assim, é muito interessante de observar este lado, porque é uma forma de proteção. A energia da vela que traz a chama traz o movimento, traz a transmutação necessária. Então, eu convido vocês a fazerem este movimento. Eu particularmente gosto bastante. Em algum momento eu vou trazer informações sobre como utilizar a vela na nossa vida, porque eu gosto muito de trabalhar com as velas quando eu preciso fazer ou algum ritual de reiki, que é uma energização, ou um ritual de alinhamento de chakra também, que é um outro tipo de trabalho que eu faço mais nessa seara energética. Eu gosto de utilizar a energia das velas também para trazer esse selamento, essa transmutação, tá certo? Peço encarecidamente que você curta, compartilhe, hype esse vídeo, comente se for possível também. Tá autorizado me mandar no WhatsApp, no grupo da família, para outros leoninos que você tenha o interesse de mandar uma informação que pode ajudar eles. Às vezes a gente não sabe como a pessoa está passando na vida delas, e aí um conselho, um carinho que a gente dá faz com que essa pessoa tenha uma resposta que ela estava buscando através de você como instrumento, tá certo? Me siga nas outras redes sociais também. Mais uma vez eu falo, se você quiser agendar o seu atendimento, basta colocar aqui, você vai falar diretamente comigo, a gente vai escolher uma melhor data e vai fazer esse encontro acontecer, tá certo? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.